Sr. Cardeal, temos visto e percebido que o grande tema do Papa Francisco é misericórdia. Significa que falta misericórdia no mundo? Ou melhor, temos medo de demonstrar essa mesma misericórdia? Bom, eu acho que, antes de tudo, o que veio à tona mais fortemente com o pontificado do Papa Francisco, esse olhar de Deus e a experiência de Deus que nós fazemos, que não é tanto de um Deus que nos avalia e nos julga. Claro, Deus é o Deus da verdade, Ele é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Deus é, antes de tudo, misericórdia. Misericórdia, diz o Papa Francisco, é o nome de Deus. Então, a atitude com a qual Deus olha para nós é sempre de misericórdia. Ele não veio buscar os justos. Ele veio porque ama os que são pecadores. Isto é, o amor de Deus por nós é um amor gratuito, é um amor que não tem medida. É essa experiência primeira que nós fazemos. Então, uma vez feita essa experiência, o Papa nos diz, essa é a experiência que nós temos que criar, fazer, resolver com os nossos irmãos e irmãs. É impossível pensar numa experiência de fé onde a gente recebe misericórdia total de Deus e onde a gente não passa misericórdia para os outros. E então, a nossa primeira atitude com os demais não pode ser nunca uma atitude de julgamento, de desconfiança, de frieza, de corte do relacionamento, de ódio, de inveja, do que fosse, mas o relacionamento de quem foi amado e sabe amar. Então aí vem as medidas, 70 vezes 7, aí vem a misericórdia até com os inimigos, aí vem a busca que nós fazemos dos pequenos, dos pobres, dos que estão excluídos. Quer dizer, o olhar de misericórdia faz de você trazer o amor de Deus para o meio da humanidade. Eu acho que essa vai ser sempre a grande mensagem da Bíblia. E a mensagem que não é, ela é bonita quando ela é vivida por nós. E aí isso então cria valores, né? Isso podemos dizer então que nas mensagens do Papa ele tem sempre aquela mensagem de amor e de compaixão que bebe da fonte de há 2000 anos de Jesus, é o próprio Jesus que fala da compaixão e do amor. E é isso que hoje tem faltado também um pouco. Nós hoje, por exemplo, esta cultura do indivíduo que a cultura atual trouxe, né? Então, eu tenho que preservar a minha individualidade, então a minha liberdade. Não me importam os outros, eu tenho que ser o número 1, mas não me importam. Esta cultura, ela mata a pessoa, né? Então nós queremos inverter isto. Quanto mais eu saio de mim, vou ao encontro dos outros, com esta atitude, mais eu posso criar essa mensagem do Evangelho, porém não só transmitida como mensagem, vivida como experiência, porque aqui que está. E hoje o Papa diz que o cristianismo terá que ser sempre mais um testemunho autêntico, e não duplicidade de estradas, né? Mas um único testemunho que é aquele do Evangelho. Por isso mesmo é que o Papa Francisco pede para a Igreja ser uma Igreja em movimento, uma Igreja em compaixão. Ele fala inclusive da cultura do encontro, né? É uma expressão que ele usou. Eu penso que ele está nos chamando, e lá no Vaticano a gente sente muito isso, eu moro lá, chamando a nós desbloquearmos todas essas estruturas que criaram paralelismo, que colocaram a lei acima da atitude do amor, que colocaram, digamos, o julgamento antes do dar a vida. E ele vive assim, simplifica tudo, realmente, a gente nota que as estruturas supérfluas ele tira, aquilo que não é necessário, e ao mesmo tempo muda o relacionamento com o outro. Então, nesse sentido, eu acho que é um caminho de movimento, de mudança, de transformação que nós temos que fazer. E lembrar que São João Paulo II, dizia para nós que este milênio agora, ele não fala de século, ele fala de milênio, terá que ser um milênio onde nós aprendemos os critérios da vida em comunhão. De certa forma, o Papa Francisco, na sua maneira simples de ser, de estar, de se movimentar dentro da Igreja e a forma como ele também comunica aquilo que quer que a Igreja seja nos dias de hoje, é dessa forma. A simplicidade dele é facilmente transmissível, que é essa Igreja simples que ele quer implementar no mundo.
que é aquela que me parece que é a de Jesus. Jesus não viveu no templo. Aliás, quando ele foi ao templo, foi sempre conflitivo, né? Ele viveu na rua, ele viveu nas casas, ele morou na casa de um apóstolo, né? Ele viveu na periferia também não estava em Jerusalém, né? Então, este modo de viver de Jesus é muito livre, é muito espontâneo, é muito transparente, é muito autêntico, né? Ele foi irmão de todos, né? E isso me parece que nós estamos sentindo agora na figura do Papa de modo um pouco mais forte. Não precisa fazer comparações, porque o Papa para nós é sempre Pedro. Hoje Francisco é Pedro para nós e não é outro. Então nós precisamos de Francisco, precisamos de Pedro que é Francisco para nos ajudar a fazer isso. É esse Pedro que, como diz, é Francisco na sua simplicidade total e interior, que vem como peregrino a Fátima? Seguramente é ele, e os gestos que ele sempre cumpre são estes, né? Esta ida para o meio dos pequenos e dos pobres é porque ele é assim, o Papa é assim, né? Ele sempre nos surpreende com esses gestos que são gestos de profunda fraternidade com os pequenos. Agora, o Papa também vem a Fátima seguramente porque, bom, Francisco e Jacinta são dois personagens que vêm da extrema pobreza, né? Vêm da vida, digamos, da campanha, do campo, né? E da pobreza também. Mas Francisco e Jacinta são também expressão de uma santidade ligada a Maria. A figura de Francisco, a gente vê muito, Papa Francisco, muito ligada também a Nossa Senhora. A confiança que ele tem em Maria é muito grande. Por exemplo, nós vemos lá que durante esse período, seguramente ele já passou mais de 30 vezes na Basílica de Santa Maria Maior, porque sempre antes de uma viagem, depois de uma viagem, ou ele vai para pedir ou depois vai para agradecer. Às vezes vai também de maneira assim, não oficial, né? Maneira privada, mas ele faz isto. Na pessoa de Francisco, há uma proximidade muito grande com Nossa Senhora. Uma das interpretações que se faz da mensagem de Fátima é precisamente o facto de que Nossa Senhora apareceu a 3 simples crianças para demonstrar que na simplicidade está então o cerne do Evangelho e aquilo que é Deus. De certa forma, tudo isto coincide também com o Papa que hoje temos. Assim foi, por exemplo, a experiência no México. San Juan Diego, quem é? É um índio, digamos, da cultura justamente que foi a mais sofrida no momento, digamos, em que se destruiu uma civilização, nesse momento em que o coração humano sofria demais, né? Isso é a mesma coisa em Aparecida. Aparecida, a imagem é uma imagem quebrada, é uma imagem negra e é uma imagem ligada aos escravos. Os primeiros milagres são ligados aos escravos. Então, Maria está aí, né? Está aí. Isso nós podemos ver praticamente em quase todas as experiências de Nossa Senhora. Há um pouco esse Lourdes também assim, né? E então essa me parece eu acho que é a razão profunda das coisas, né? Essa maneira de ser. Uma questão sobre esta sua vinda, no fundo, é o enviado de Papa Francisco para este movimento da Ultreia Mundial. Que mensagem trouxe para os Cursilhos? Bom, Cursilhos foi, digamos, um carisma, uma força de evangelização que surgiu ainda antes do Concílio Vaticano II. A data de nascimento eles colocam 1944, me parece. E nasceu não de uma só pessoa, embora uma seja a pessoa mais à frente, né? Que eles chamam pioneiros, né? O Cursilho fez um grande bem porque levantou a vocação do leigo, digamos, apoiada no batismo, mas o leigo que também ele evangeliza, leva a palavra, leva o testemunho e ele também forma a igreja. Antes do concílio era, digamos, uma temática pouco conhecida. Tudo muito ligado ao clero, tudo muito ligado aos padres, aos bispos, né? Às religiosas, aos religiosos. Então, nesse sentido, o Cursilho também precedeu, digamos, são aquelas forças que preparam os acontecimentos que vêm depois.
E nesse sentido teve um grande peso na sua história. Hoje, o Cursilho busca estradas de renovação. Em alguns lugares já isso acontece mais facilmente, em outros lugares vai mais devagar. E também o Cursilho busca estradas de manter o movimento bastante unido, porque há tendências de uma certa divisão que causam problemas, causam dificuldades. Mas, naturalmente, nos dirigentes, essa força de comunhão existe. Então, o Papa, o que ele diz dos cursilhos? Eu amo os cursilhos, eu quero bem os cursilhos. O fato de eu estar aqui como delegado para esse momento, de trazer uma mensagem do Santo Padre, é justamente nesse sentido. E ele diz que esse gesto, essa bênção dele, é para indicar a benevolência dele com os cursilhos de cristandade. Sr. Cardeal, neste tempo que vivemos de tantas incertezas, de tantas inseguranças, como poderemos viver a fé? Será que a caridade será essa força, essa vitalidade da fé? Eu penso que nós estamos agora, digamos, aprofundando algumas coisas que são os mistérios centrais. Por exemplo, por que nós deixamos um pouco de lado o grande mistério da Santíssima Trindade? Nós sempre fazemos o nome do Pai, do Filho, nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós não pensamos que nós somos criados à imagem da Santíssima Trindade. Por que a gente diz isso? Porque a gente é criado à imagem de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é Deus. Deus não é só um Deus de uma pessoa só. São 3 pessoas, um Deus, né? E nós sabemos, da parte de São João Evangelista, que Deus, ele diz, Deus é amor. Essa é a definição que ele dá de Deus. Aliás, a mais bela que existe, né? Deus é amor. Agora, se nós somos imagens de Deus, nós temos que ser imagem de quê? Do amor. Isso é pouco dito. E mais difícil ainda, qual é a estrada para a gente construir o amor? E aqui é que está, me parece, um ponto importante para nós encontrarmos essa questão da caridade, né? Quer dizer, nós temos que agora redescobrir que o outro para nós não é um problema para a gente encontrar a Deus. A espiritualidade mais individual, ela se afasta do barulho do outro, da pessoa, para poder encontrar Deus. A espiritualidade comunitária, quer dizer, aquela que se baseia no amor, descobre que o outro é quem me dá a possibilidade de encontrar Deus. Porque para amar precisa ser ao menos 2 pessoas. Sozinho você não pode amar, né? São Basílio já fazia no começo do monaquismo essa crítica, né? Que ele dizia, como é que o eremita que vive sozinho vai, por exemplo, mostrar que ele é humilde, né? Humilde diante de quem? Dele mesmo? Ou como é que o eremita vai mostrar que ele lava o pé dos outros? Ele só tem o pé dele, né? Então, essas coisas nós temos que entender agora para recriar o sentido da relação, né? E isso para nós não é uma coisa de qualquer, assim, que pode ser feito ou não. É que se não fizermos isto, nós não entramos na civilização atual, né? É uma civilização que é feita de relações, mas que tipo de relações? Se continuarem a ser tipo de relações egoístas, centradas sobre si mesmo, nós não vamos experimentar Deus na cidade, na comunidade, no relacionamento. Se nós realizarmos esse relacionamento, porque somos imagem de Deus, então um amor que esquece, que vai ao encontro do outro, aí nós encontramos uma coisa nova no relacionamento. Essa coisa nova é a presença de Deus. E essa presença de Deus, tenho reparado no Sr. Cardeal, já da última vez que esteve cá no Congresso Eucarístico, que o Senhor tem sempre estampado no seu rosto um sorriso para todos. E tenho observado que esse sorriso não sai só do rosto, mas sai do coração. E quando fala com alguém e com esse sorriso, transmite esse homem de esperança. É isso que cada vez mais nós, cristãos, precisamos ter, esses homens de esperança, ter um sorriso que não sai do nosso rosto, mas sai do nosso coração, como sai do Senhor. Às vezes eu não dou conta não, viu? Mas olha, esse sorriso agora saiu mesmo do coração. Às vezes... E que nos cativa, e falo isto até por experiência própria, Sim. Que nos cativa, mesmo quando não nos conhecemos, o sorriso parece que já nos conhecemos, parece que há algo que nos liga, algo que nos faz irmãos, que faz comunhão. Quando, digamos, a gente pensa que o outro é a possibilidade de realizar uma experiência de amor, né?
Isso liberta muito a gente. Por exemplo, a pessoa se torna muito mais fácil de comunicação. Por exemplo, eu experimentei que eu derrubei muitas barreiras de me aproximar de pessoas com quem eu tinha mais dificuldade, porque eu pensei, mas o outro para mim é alguém que eu posso amar. É alguém que eu posso amar, seja quem for, né? Mas eu é que tenho que ter a medida do amor que vem de Deus. Então isso equilibra o meu interior, né? Me dá uma liberdade nova, eu não tenho medo. Às vezes a gente tem insegurança porque é frágil, mas enfrenta. Eu acho que o Papa Francisco faz muito isso, né? E a serenidade vem de onde? Vem, digamos, de você pensar que o outro é importante para você, não é um perigo para você, não é um problema para você, né? E eu acho que isso gera paz, né? Então gera capacidade de colaboração. A gente não fica preocupado, por exemplo, eu até hoje não sei se me convenci que eu sou cardeal, sabe? Porque digo, o que é ser cardeal? Tá, se fosse interpretado de um ponto de vista do poder, digamos, então eu hoje tenho um poder grande, mas isso é totalmente errado, né? Eu tenho uma possibilidade enorme de servir aos consagrados do mundo inteiro em nome do Santo Padre. Isso sim, junto com aqueles que trabalham comigo. Mas, então isso tem que desenvolver em mim o que é a capacidade de servir e de amar, não de dominar. E a gente aí vê que se desloca da gente o centro para o outro. E isso é importante. E aqui o Papa Francisco diz uma coisa que a mim me ajudou muito. Diz, para a gente poder ir para a periferia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente sair do centro. A gente sair do centro. Deixar Deus entrar no centro. Aí você vai para a periferia, senão você vai levando você mesmo e aí você descombina tudo.